Bem, pessoal, vamos lá para alguns dos problemas. Agora o problema 16 do capítulo 24. E ele diz o seguinte: na figura, duas partículas de carga Q1 e Q2 eles são separadas por uma distância d. Você vê aqui na figura, né? O campo elétrico produzido em conjunto pelas duas partículas é zero em x igual a d sobre 4, mais ou menos aqui. Com o potencial zero no infinito, determine, em termos de d, os pontos sobre o eixo x além do infinito em que o potencial elétrico é zero. Ok? Então vamos lá. Então agora o problema capítulo 24, problema 16. E ele diz o seguinte: se tem uma partícula Q1 aqui, é colocada em cima do sistema de coordenadas do 0.00, aqui, e tem uma partícula Q2 aqui, Q1 aqui, Q2 aqui, ok? Q1, Q2, eles têm uma distância d entre eles, e em d sobre 4, aqui é d, a distância d, e aqui em d sobre 4, o potencial nesse ponto aqui, eu chamar de P1, é zero, ou seja, V de P1 é igual a zero. Ele disse também que V no infinito é zero, isso é óbvio, você está sumindo quando a distância das partículas é infinita, né? Aí você tem energia potencial zero, clica aqui, potencial inicial é zero. Ok, lembrando que o potencial e a energia potencial inicial não tem significado físico, é uma referência para a gente. O que tem significado é a variação de energia potencial e a variação de potencial elétrico. Ok? Bem, mas ele deu uma informação. Ele quer calcular em pontos, quais pontos no eixo x, que o potencial, além de P1, quais os outros pontos que o potencial se anula. Então, a gente tem, deixa eu só redesenhar essa parte aqui, né, embaixo, né? Então ficaria, você tem Q1, Q2, aqui em D sobre 4, potencial zero, e aí você tem outras possibilidades. Então, por exemplo, você pode ter um ponto à esquerda com potencial zero e um ponto à direita com potencial zero. Ok? Já tem o do meio, tem o da esquerda e tem o da direita. Se você perceber, né, para o potencial ser zero aqui nesse ponto aqui, ou em qualquer ponto do eixo x, o sinal da carga Q1, sinal de Q1, tem que ser diferente do sinal de Q2. O que quer dizer isso? Como o potencial é uma grandeza escalar e o potencial total é a soma V1 mais V2, mas o potencial é dado por quem? K, Q sobre a distância, ok? E aí o que acontece? Se a carga for negativa, o potencial é negativo. Se a carga for positiva, o potencial é positivo. Então, para isso aqui dar zero, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo. Ou seja, a carga de um é positiva, a da outra é negativa, ou vice-versa. Então a gente tem sinais contrários. Ok? Bem, então, como meu sistema de referência é esse no eixo x, quais são os outros pontos? Por exemplo, ponto na esquerda, em que o potencial vai se anular. Então, se você olhar, a distância da primeira partícula para esse ponto, ou seja, é a coordenada x desse ponto. Então você vai dizer o seguinte, né, ponto na esquerda, bota assim, ponto na esquerda. Na esquerda de Q1. Então a coordenada R1, ou seja, a distância R1 vai ser igual a x, ao modo da posição da partícula. E quem é R2? Se você olhar lá para cima, R2 vai ser essa distância mais essa distância aqui, ou seja, D mais X, ok? D mais X. E você tem outra possibilidade, ou seja, o ponto está à direita de Q2.
Então, quem seria a distância para Q1? Novamente, modo de x. Então, ponto à direita de Q1. De Q2, desculpa. Ok? Então, o x, o R1 ainda seria o x e o R2 seria x. Olha lá para cima. Seria esse tamanho aqui menos esse, então seria x menos d. Ok? Então seria x menos d. Só que aí nos leva a pensar o seguinte. Ele disse que o potencial VP1, ou seja, V calculado, total calculado na posição x igual a d sobre 4 é igual a zero. Se você avaliar isso aqui, aqui tem a partícula Q1, aqui tem a partícula Q2. Então, a distância em que o potencial se anula é muito mais próximo da carga Q1 do que da carga Q2. Isso quer dizer que em módulo, a gente já sabe que são sinais diferentes, mas em módulo, a carga Q1 tem que ser muito menor do que a carga Q2, porque a distância é muito menor. E a distância de Q2 para o ponto é muito maior, ou seja, a carga do Q2 tem que ser maior. Então, o que é que acontece? Se você assume o ponto à direita como uma possibilidade, vai dar uma incoerência. Por quê? Se ele tiver à direita de Q2, a distância com relação à carga menor está uma distância maior. E isso não é possível. Ou seja, você elimina essa possibilidade aqui. E a única possibilidade que lhe resta é um ponto à esquerda de Q1. Ok? Então a gente já sabe que o ponto, né, em que a carga vai se anular, o potencial vai se anular, está à esquerda de Q1. Ok? Aqui é D. E aqui é X. Ok? Então vamos lá. Só que ele afirmou que potencial total de D sobre 4 é igual a quem? A zero. Ou seja, isso quer dizer que o potencial V1 mais V2 tem que ser igual a zero. Isso quer dizer que V1 é igual a menos V2. Ok? Mas quem é V1 e quem é V2? V1 é K Q1 sobre R1, que eu chamei de X. Quem é V2? K Q2 sobre R2, que é X mais D. Então, daqui você vai ter o seguinte. Cancela o K, vai ficar XQ1 mais XD. Isso é igual a quem? A menos Q2X. Passando esse para cá, note que seu objetivo é o valor de X, né? Então, vou passar esse para cá então vai ficar desculpa, aqui tá errado, né? Aqui não é XT, aqui vai ser Q1 vezes X, XQ1, Q1 vezes D, então Q1D, ok? E agora é o seguinte, vou passar esse para cá e esse para cá, então vai ficar XQ1 mais Q2X é igual a menos Q1D. Então, quem é X? Bota X em evidência. Q1 mais Q2. Isso aqui é menos Q1D. Então, X vai ser igual a menos Q1D sobre Q1 mais Q2. Ok? Então, você encontrou, né, que isso aqui é verdade. Se você tivesse usado o fator lá de D sobre 4, ou seja, que o potencial total é 0 em D sobre 4, qual é a relação das cargas que a gente teria, né? Aquela informação
que em D sobre 4, isso aqui é 0. Ou seja, usando essa mesma equação aqui, só que usando as distâncias já dadas, né? Então o que seria? Do lado esquerdo, K, Q1, né? D sobre 4. O valor do x é D sobre 4. E quem é do lado direito? Se você olhar lá em cima, se a distância total é D, se a distância total é D, note, se a distância total é D, aqui é 1 sobre D sobre 4, aqui é 3D sobre 4, 3 quartos de D. A distância do ponto, aqui é 2. Então você poderia escrever o seguinte, que isso aqui tem que ser igual a menos K, Q2, sobre 3 quartos de D. O K cancela, o D cancela. Então, Q2 tem que ser igual a... Esse 4 também cancela, correto? Então, o Q2 vai ser... Esse D cancelou, menos 3Q1. Q2 é menos 3Q1. Ok? Se você jogar aqui embaixo, nessa equação aqui, então você vai ficar x é menos Q1D sobre Q1 mais Q2. Quem é Q2? Menos 3Q1. Ok? Então, isso aqui vai dar quanto? Q1 menos 3Q1 menos 2Q1. Então isso aqui vai dar menos Q1D sobre menos 2Q1. Cancela esse aqui. E você vai ficar, finalmente, x tem que ser igual a D sobre 2. Então, módulo da distância. Então, essa posição aqui está a carga Q1, está a carga Q2. Então, essa distância aqui, em que o ponto chamado de P2, né, se encontra, em que o potencial total também se anula, né? O potencial de P2 vai ser 0. Essa distância é quem? É D sobre 2, a metade de D. Ok? Bem, senhores, é isso aí. Bons estudos a todos. Continue estudando, acessando também www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê no próximo problema. Até mais.